Fala, tudo bom? Eu sou Emanuel do Responde Aí e hoje a gente vai bater um papo sobre o cálculo de área. Pois bem, o assunto de hoje nada mais é do que uma aplicação maravilhosa do nosso amado Teorema de Green. Estou falando do cálculo de alguma área de uma determinada região limitada. Isso pode acontecer porque o Teorema de Green nada mais é do que uma igualdade entre uma integral de linha e uma integral dupla. Se você se recordar, a área de uma determinada região também pode ser calculada resolvendo a integral dupla de 1dA em cima da região que você está buscando a área. Ora, integral dupla e integral dupla. Portanto, se tivermos essa subtração de derivadas parciais aqui igual a 1, nós podemos calcular a área de uma região, então, resolvendo agora uma integral de linha. Poxa, mas aí você pode até me questionar, né? Emanuel, por que eu vou trocar a resolução de uma integral de dupla, que normalmente é muito mais tranquila, para calcular agora uma integral de linha? Isso não faz muito sentido, né? Acontece que nem sempre calcular essa integral dupla aqui é muito mais tranquilo. Por exemplo, você pode não ter essa região D aqui desenhada para você. Isso torna as coisas muito mais complicadas. E ao invés de ter tal região, o problema já te dá, por exemplo, a curva que delimita essa região. Portanto, é muito mais tranquilo calcular a área utilizando a integral de linha do que utilizando a integral dupla nesse caso, sacou? Agora, para fazermos essa igualdade, existe uma restrição em relação ao campo F. Ele não é qualquer campo não, tá? Só que a boa notícia que eu tenho para te dar aqui em relação a ele é que ele é de livre escolha sua. Na verdade, você quem deve tomar a decisão em relação a ele. É claro que esse campo F tem que satisfazer a igualdade que nós averiguamos agora. Ou seja, a derivada de F2 em relação a x menos a derivada de F1 em relação a y tem que ser igual a 1. Um campo F que satisfaz essa igualdade aqui no Manais é esse campo F aqui, ó, onde F1 é igual a 0 e F2 igual a x. Esse campo é em 99,9999% dos casos escolhido, por quê? Devido à sua simplicidade, certo? E além disso, ele satisfaz essa igualdade aqui numa boa. Outro campo F que você também pode estar escolhendo é esse campo F daqui, onde F1 dessa vez é menos y e F2 igual a 0. Mas se você não quiser escolher nem esse, você pode escolher qualquer outro desde que satisfaz essa igualdade aqui, ok? Porém, eu te sugiro que escolha esse daqui mesmo, afinal de contas ele é muito mais fácil, né? Muito tranquilo pra gente. Beleza, após escolher o campo F, você também tem que ficar atento em relação ao Teorema de Green. Afinal de contas, para aplicarmos, né, a igualdade entre a área, que é uma integral dupla, e a integral de linha, nós temos que satisfazer, né, algumas hipóteses que veio do Teorema de Green. A primeira delas nos exige uma curva C fechada. E não é para menos, né? Já que nós estamos calculando a área de uma região limitada. E se ela é limitada, ela possui uma curva fechada. Faz sentido, né? Outra condição do Teorema de Green que não é muito relevante aqui é em relação à orientação da curva. Essa orientação aqui para o Teorema de Green é muito importante porque vai mudar o sinal da integral de linha. Só que no cálculo de área isso não faz muito... não é um problema muito grande, porque se encontrarmos o resultado de uma integral de linha negativo, basta você multiplicar por menos 1, afinal de contas sabemos que a área é sempre positivo, entendeu? Então por isso que essa condição aqui, embora ela seja relevante para o Teorema de Green, ela não é tão relevante assim para o cálculo de área. Outra condição do Teorema de Green é em relação ao campo F, que deve estar sendo... não pode conter, na verdade, nenhuma singularidade. Se você escolher esse campo F aqui que eu te sugeri, isso aqui já está sendo satisfeito, afinal de contas não tem nenhuma singularidade nesse campo, né? Nenhuma divisão por zero ou raiz de negativo. Beleza, então com as três condições averiguadas, você já tem tudo para encontrar qualquer problema do cálculo de área entre alguma curva. Ok? Ou seja, você agora domina esse assunto como um todo. Porém, se você quiser continuar aqui para ver um determinado exemplo, basta me seguir. Nesse exemplo, nós vamos aqui encontrar a área de uma curva C parametrizada dessa forma, onde t varia de 0 até 2π, ok? Eu quero que você perceba que no cálculo desta área aqui, nós não vamos utilizar a integral dupla, afinal de contas nós não temos a região desenhada no nosso plano.
E além disso, a nossa curva, né, a curva que delimita tal região, já está inclusive parametrizada. Então, esse é um forte indício de que nós vamos ter que utilizar a integral de linha para calcular a área, ao invés de calcularmos simplesmente resolvendo uma integral dupla. Entendeu? Beleza, então se nós vamos calcular uma integral de linha para resolver o problema, algumas condições têm que estar sendo satisfeitas, né, como nós acabamos de averiguar. A primeira delas, né, é em relação ao campo F. Você tem que escolher um. Nesse caso, nós vamos escolher esse campo F aqui devido à sua simplicidade, como eu já comentei com você. Além disso, nós também temos que ter uma curva fechada, né, para aplicarmos essa igualdade aqui. Ora, nós podemos averiguar tal condição simplesmente analisando a nossa equação paramétrica da curva. Porque se a gente substituir o ponto inicial e final na curva e encontrar um mesmo ponto, significa que a nossa curva é fechada, sacou? Então, se substituirmos esse ponto zero aqui na nossa curva gama, nós vamos encontrar o ponto 2, 0, afinal de contas, o cosseno de 0 é 1 e o seno de 0 é 0. E se substituirmos o 2π, vamos encontrar o mesmo ponto. Ora, como eu acabei de te falar, o ponto inicial e final foram os mesmos. Logo, isso só pode significar, já que a nossa curva é contínua, que nós temos uma curva fechada. Entendeu? Outra condição do teorema de Green é em relação à orientação da curva. Só que, como eu disse a você, essa condição não é tão relevante aqui para o cálculo de área. Então, a gente nem vai analisar, ok? A última condição é em relação ao campo F, que nos define um campo F sem singularidades para aplicarmos a igualdade. Isso aqui já está sendo satisfeito, já que nós utilizamos esse campo F aqui, ok? Utilizaremos, na verdade. Beleza, então com isso tudo em mãos, nós podemos então aplicar a igualdade da integral de linha. Para resolvermos uma integral de linha, precisamos parametrizar a curva. Só que, para a nossa alegria, a nossa curva já está parametrizada. Então, nós podemos, ao invés de parametrizar, simplesmente calcular o termo dr daquela integral de linha. Nós já sabemos que para calcular tal termo, basta derivar a parametrização dt. A parametrização é esse vetor aqui, basta você pegar cada uma dessas entradas aqui e derivar em relação a t. Concluindo, então, que o termo dr final é esse vetor aqui, ok? Beleza, além disso, nós também precisamos substituir os termos da parametrização no campo F que nós escolhemos. Para isso, basta pegar esse x aqui e trocar por 2 cosseno t, ficando com esse campo F aqui. Contudo, agora nós podemos, então, retornar para a nossa integral de linha, substituir tudo que nós encontramos, ok? E calcular esse produto escalar aqui direto, né? Resolvendo esse com esse, mais o produto desse com esse, perdão. Quando a gente faz isso, nós encontramos então essa integral aqui, que pode ser resolvida facilmente, lembrando que o cosseno ao quadrado de t nada mais é do que 1 mais cosseno de 2t sobre 2. Quando a gente faz isso, nós encontramos o resultado dessa integral de linha e, portanto, o resultado da área, que no caso vale 2π. Entendeu como nós facilmente encontramos a área sem precisar de encontrar a região? Por isso, é muito útil tal aplicação. Então vamos fazer aqui um resuminho para você sempre chegar na sua prova e matar qualquer problema do cálculo de área utilizando o teorema de Green. Para isso, você tem que verificar, né, se a sua área, né, é uma área chata, complicada, que está entre alguma curva. Se isso for verdade, se você não conseguir desenhar tal região, significa que você tem que utilizar a relação do teorema de Green para aplicar a área e, na verdade, aplicar a integral de linha e encontrar a área utilizando tal relação, sacou? Agora, para você fazer isso, a primeira condição que tem que acontecer é em relação ao campo F, que necessariamente tem que estar satisfazendo essa igualdade aqui. Normalmente a gente escolhe esse campo F aqui devido à sua simplicidade. Aplique então a condição do teorema de Green e resolve então o nosso cálculo de área, sacou? Bem, então por hoje é só isso mesmo. Eu realmente espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se ele te ajudou, responde aí pra gente. Até a próxima, um abraço e tchau, tchau!